Do Palmeiras, chega mais aqui, mais um vídeo, pessoal, com os maiores comentaristas aqui analisando a vitória do time do coração, pessoal. O Palmeiras venceu aí o Internacional, o jogo foi bem interessante aqui. Pessoal, não já pode deixar seu like, link como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo. E segue com o Vitor Roque. Agora, eu acho sempre bom nessas horas lembrar o clamor que tava, né, pra dizer que o time tá uma porcaria, o Abel tem que ir embora. Já tinha boa parte da torcida falando isso. Eu vou sempre reforçar essas coisas e acho que em todos os clubes elas acontecem porque é uma insanidade. É uma insanidade a maneira como a gente trata treinadores aqui. Sempre vai ter gente questionando e a gente, acho que às vezes não pode reverberar essas coisas também, porque a gente, no fim das contas, não colabora. Questionar o Felipe Luiz, depois de um empate de Libertadores em casa, é uma insanidade, como era uma insanidade questionar o Abel. Quando eu digo questionar, não é questionar do ponto de vista tomar uma decisão errada, errou aqui, errou ali. Acho que isso a gente tem que fazer o tempo todo para todo mundo. Agora, o problema é que questionamentos sobre decisões de técnicos no Brasil viram automaticamente questionamentos sobre a permanência do treinador. E é claro que o Abel não deveria estar questionado a esse respeito. Quer dizer que agora vai voar em todos os jogos? Não quer dizer, mas quer dizer de fato que o Palmeiras fez 2 jogos muito difíceis, né? Um derby contra o Corinthians e um jogo fora contra o Inter, e eu tô com o Pedro, acho que se o Inter perder 3 jogos em casa nesse Campeonato Brasileiro, eu ficaria muito surpreso. Com mudanças feitas pelo treinador, com coisas que ele pensou, a própria entrada do Giai hoje, que para mim foi o melhor em campo, foi uma mudança em relação às últimas escalações, porque o Bruno Fux vinha jogando ali. O Gia entrou muito bem na partida contra o Corinthians, né, dando até mais qualidade para aquele lado direito. Hoje foi um monstro na marcação também. E acho que assim, é muito bom você ver finais de jogos quando você tem 2 entrevistas de 2 técnicos, e no caso do Abel não é sempre assim, tão lúcidos. Tão lúcidos a respeito do que foi o jogo. Porque os 2 acho que descreveram exatamente, né? O Palmeiras superior no primeiro tempo, muito bem encaixada a marcação. O Inter ficava com a bola, mas não passava ali de uma última linha, não conseguia produzir absolutamente nada. E o Palmeiras sim conseguia produzir, né? Ainda que saindo em transição mais rápida. Começa o segundo tempo completamente diferente. O Inter pressionando bastante, né? Acho que foi um momento de maior pressão de alguém no jogo, foi o início do segundo tempo. E aí, como disse o Roger, acho que assim, é um detalhe, né? A falha do Bernabé, porque para mim ele falha também nessa... Ele tinha tudo para, pelo menos, jogar a bola para fora e acaba falhando, permitindo que o Richard Rios ganhasse a disputa, cruzasse. O Facundo até demora, né? Para finalizar, viu? Foi muita frieza mesmo. E acaba fazendo um gol. Eu acho que, assim, pelo primeiro tempo o Palmeiras foi melhor, o segundo tempo o Inter era melhor no momento em que sofre esse gol. E depois o Palmeiras recua bastante, né? Mas o Inter não conseguiu criar grandes chances, exceção feita uma grande defesa do Everton. Sim, no finalzinho do jogo é bom ressaltar também. O Inter agora vai para o Grenal com derrota e o Grêmio vai para o Grenal com goleada sofrida e sem treinador, hein? Mas é que, assim, tirando esse do jogo, para o torcedor do Inter isso é fundamental, né? Do Palmeiras ele não é muito, mas 2 vitórias, uma vitória no Clássico contra o Corinthians. Sobrando, mas sobrando assim demais. E um jogo muito difícil fora, e agora ele tem mais um fora, que é o Fortaleza. É um Palmeiras que pode, porque a gente falou muito tempo aqui, né? O trabalho do Abel, né? De reconstrução, tem muita gente nova no time. É o mesmo treinador com um novo Palmeiras. E o Giai agora parece que... O Giai entrou também ele encontrou um formato de time e é esse o formato que venceu o Corinthians e esse é o formato do Inter. Claro que de jogo a jogo você pode ter questõezinhas menores que vão se alterando em função do adversário. Mas... talvez ele tenha encontrado e falado, isso aqui é o meu ponto de partida. Esse formato não vai morrer em junho, né? Quando o garoto foi embora. Porque estava morrendo tudo. Exato. Né? E esse formato aqui pode até continuar. Exato. Aí tem o Paulinho para entrar, o Facundo Torres muda de lado e... Eu queria saber se vocês concordam. Eu sei que a vitória hoje do Mirassol sobre o Grêmio foi uma vitória absolutamente expressiva. É a primeira vitória do Mirassol na história da Série A do Campeonato Brasileiro. Foi sobre o Grêmio, uma goleada, derrubou o treinador, tem tudo isso. A gente pode até pescar em outras rodadas outros bons resultados, mas considerando as 2 equipes que a gente está imaginando que vão brigar pelo título, considerando a longa invencibilidade do Internacional, a dificuldade que é vencer o Internacional, para mim,
a maior vitória de um clube sobre o outro nesses 39 jogos de Campeonato Brasileiro até agora. É um pouco subjetivo falar, claro, mas a gente tem que falar aqui. Mas se for pegar pelos dados, acho que o Mirassol vai ter mais que 3 vitórias no Campeonato Brasileiro, 3 ou mais. E eu não sei se 3 times vão ganhar do Inter dentro do Beira-Rio. Exatamente. E é o Inter que é adversário direto do Palmeiras, nessa briga pelas primeiras colocações. E é um Palmeiras que vinha muito questionado há 2 semanas atrás e emplaca agora uma terceira boa atuação. Uma segunda muito boa atuação e um terceiro jogo que eu acho que tem muito mais notícias boas do que ruins. Um Abel que em algum momento tinha gente no Allianz após jogo pedindo saída dele, que já deu, que não dá, que era uma enganação, que quem defende está maluco. Então, assim, é grande sim a vitória do Palmeiras. E o tanto de coisa que deu para ver nesse Palmeiras de hoje, que não necessariamente passa por bola no Estevão e resolve porque o menino é gênio. O que o Giai e o Felipe Anderson, no corredor que você pensa que é o Estevão que vai brigar, resolvem, é interessante. Você sustentar, sabe, um Inter em cima de você para tentar um empate, sabe? Você fazendo o Bernabéu, o ponto falho do Inter, entendeu? E poderia ter saído mais essa bola agora do Paulinho, né, que depois se viu que estava impedido. Então, assim, eu acho que é grande, sim, porque talvez pelo ineditismo não, mas pela pouca probabilidade de te ver isso ser repetido ao longo do campeonato. E pelo momento do Palmeiras, né? O Palmeiras está se reconstruindo. Sim. Na era Abel é a maior reconstrução, dando resposta, né? Reconstrução de um ataque todo. Essa questão do Felipe Anderson se achando pelo lado que todo mundo achava que ele tinha que jogar mesmo. Essa variação que o Pedro falou em relação a não ser só bola no Estevão. Eu acho que teve 2 jogos-chave nesse campeonato. Até aqui o maior resultado tinha sido o empate do Inter com o Flamengo no Maracanã. Por essa questão de quem está brigando com quem dos grandes. Agora é uma vitória enorme. O Inter era o maior invicto do mundo, de todas as ligas. O Inter não tinha perdido esse ano. O Inter perdeu um amistoso lá para a seleção do México, que você não conta. Tá? E um time muito bem estruturado, o time do Roger. O Inter reclama de um lance de pênalti aí do pé alto do Richard Rios. Isso. Eu acho que aquele pé estava alto demais. Mas, enfim, é o tipo de lance que não dá para você falar erro clamoroso. Tá aí, pessoal, o Verdão venceu com muita responsabilidade e autoridade, hein? O Internacional, né? Quebrou a invencibilidade, hein? De outros clubes, né? Não ter vencido aí dentro de casa e mereceu, sim, o que? Elogios aí, porque agora é muito próximo, hein? De assumir a liderança, né? Pessoal, o Palmeiras até um certo momento aí estava assumindo a liderança, né? Mas eu acredito que logo aí o Verdão assumirá de vez aí a liderança, né, pessoal? O Palmeiras agora aqui, o Verdão aí que agora, pessoal, né, tem o seu próximo jogo aí diante do Fortaleza. Domingo agora, pessoal, domingo já tem jogo aí. O negócio tá pegado aí, o negócio tá muito aquecido aí. Não dá tempo de descansar devido aí, né, pessoal? A equipe tá com esse momento aí de muitos jogos, né? Um em cima do outro, mas isso aí é positivo e relevante aí para que realmente aí a equipe consiga cada vez mais ser competitiva e vencer, né? Jogou fora de casa, né, pessoal, com o mando de campo, né, do Internacional, mesmo assim, foi lá, marcou, fez um, pra mim, na minha percepção, né, pessoal, um resultado como esse, 1-0 aí, sim, dá uma certa folga aí para que o Palmeiras consiga pegar outros adversários menores e golear, né. Sabemos aí que não foi um jogo tão simples, né, devido à qualidade do Internacional. Mas que coincidência, né, pessoal? Os gaúchos, dessa vez, não se deram muito bem, né? O Juventude foi goleado pelo Flamengo, né? O Palmeiras também aí venceu o Internacional. E o Grêmio aí perdeu de goleado também para o Mirassol. Muito bom, né? Saber que o São Paulo aí tá bem representado no futebol, né? Pessoal, e você? Qual é o seu ponto de vista? Você achou do jogo aí diante do Internacional? Deixa aqui seu feedback, sua participação. Quero agradecer a cada um que chegou até o final do vídeo. Nos apoie, pessoal, deixando seu like. E mais uma vez aqui lembrar para deixar o link como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo.